Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Que bom poder estar com vocês nesta manhã e juntos aprendermos a palavra de Deus e invocar o nome do Senhor. Meus queridos, eu não posso deixar de pedir a vocês que compartilhem esta mensagem e que deixe também o teu like apertando no joinha, porque fazendo assim, outras vidas também serão alcançadas por esta ferramenta poderosa. E olha, se você não é inscrito neste canal, eu te convido, inscreva-se neste canal, ative o sininho e você será notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus hoje, Jeremias, capítulo de número 21. E nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 2, que nos diz assim: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Pazur, filho de Malquias, e a Zefanias, filho de Maaseias, o sacerdote, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor opere conosco segundo todas as suas maravilhas e faça retirar-se de nós. Queridos, nos capítulos 21 e 22, Jeová dirigiu uma mensagem à pessoa do rei de Judá. Isso foi escrito provavelmente quando, depois de ter repelido os egípcios que traziam socorro aos judeus, os caldeus estavam em uma segunda vez avançando contra Jerusalém, mas ainda não estavam cercando-a de perto. E este capítulo provavelmente deveria ser colocado entre o 37º e o 38º capítulo do livro de Jeremias. Note que os príncipes aqui em Jeremias 21 também é os que aparecem em Jeremias 37, no versículo 3, e também no capítulo 31, no verso 1. E vocês vão ver que as mesmas palavras são dirigidas a eles. Os que representavam o rei vão se dirigir a Jeremias, como tendo dito exatamente o que disse Jeremias no capítulo 21, no verso 9, também dirão a esses mesmos representantes do rei no capítulo 38, no verso 2. Além disso, as mesmas pessoas, como já disse aqui, elas são mencionadas, tanto no capítulo 21, no verso 1, são também mencionadas em Jeremias 37, verso 3 e 38, verso 1. Ou seja, o Pazur e Sonfonias. O que já está aqui, mas completamente relacionado, é simplesmente referido a uma narrativa história. Também é bom que se diga que Pazur, filho de Malquias, deve ser distinguido de Pazur anterior, filho de Imer, do capítulo 20, porque cerca de 20 anos se haviam passado entre esses capítulos e o capítulo anterior. Então, a mensagem que o Senhor anunciou ao rei, que ele pusera à sua frente, era o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da vida era a obediência, como nós vemos aqui no verso de número 8 do capítulo 21. Ele traria bênçãos a Zedequias. Zedequias é um príncipe, queridos, que tem alguma reverência pelas coisas sagradas, razão pela qual ele envia uma honrada embaixada a Jeremias, mas não tem coragem moral para obedecer os seus melhores impulsos. E com isso, ele vai escolher o que é mal. Mesmo reinando desde 597 até 587 a.C.,
Mas mesmo assim, sendo advertido por Deus, através do profeta Jeremias, ele preferiu o caminho da morte, que lhe causou a rejeição de sua família como dinastia e descendência e herdeiros do trono de Davi. Ezequias é como a maioria dos homens, que usa a religião apenas quando está em situação cujos recursos humanos não são suficientes para obter uma solução favorável ao problema que enfrenta. Então, eles buscam o auxílio de Deus, mas é meramente para se verem livres de um problema que estão enfrentando. Parece até que estamos olhando para a geração atual, onde muitas pessoas estão lotando templos, mas sem um arrependimento genuíno. Estão à cata de bênçãos, de vitórias, mas não querem se converter de todo o coração. Preste bem atenção, queridos, na advertência da palavra de Deus para nós. Aquele homem está numa situação difícil, desesperadora, e como alguém diz por aí, tempos de desespero pedem medidas desesperadas. A advertência de Jeremias de que Deus iria destruir o país através dos babilônicos já se evidenciava pela presença dos exércitos em Nabucodonosor, que cercava a cidade. E então o rei Zedequias enviou uma delegação a Jeremias em busca da palavra do Senhor que ele recentemente havia desprezado e rejeitado. Então, ele faz isso não por conta de um arrependimento verdadeiro, queridos, ou uma mudança de coração, como já disse, mas uma tentativa desesperada de evitar o desastre e ainda sobreviver. Parece que estamos olhando para a geração em que estamos vivendo, de pessoas que buscam, muitas das vezes, estarem no templo ou na igreja para se verem livres de um problema ou de uma ameaça, tentando simplesmente se livrarem daquele problema, mas logo se esquecem de Deus. Mas preste atenção na resposta do profeta e na resposta de Deus àquele rei. Em resposta, Jeremias envia uma mensagem de volta ao rei. A nação havia ido longe demais, e a mensagem de condenação e julgamento não seria tirada, mas, pelo contrário, só seria ratificada, mas, e ainda assim, ampliada. Não há esperança para a cidade, o rei ou os príncipes, mas ele ainda indica um caminho para as pessoas comuns não sofrerem tanto. E eu fico me lembrando da natureza deste Deus em que servimos, porque na hora da ira, Ele lembra da misericórdia. Deus sempre dá uma chance de vida para alguém. Deus sempre está estendendo a sua mão para dar uma chance para salvar o pecador. Então, Ele indica um caminho para que as pessoas comuns sofram menos. E Ele diz a Zedequias que deveria deixar de lado o instinto de lutar e fugir e se entregar aos babilônicos, porque então ele viveria. A mensagem do profeta era: fique e lute, e você vai morrer. É a mensagem de Jeremias. Oh, queridos, Deus sempre dá uma oportunidade de escolher a vida. Deus sempre dá a oportunidade da pessoa deixar a maldição e escolher a bênção, deixar a morte e escolher a vida. E esta era a oportunidade daquele rei e daquela nação. Jeremias lembra a casa de Davi, o rei e os seus príncipes, que a razão para isso estar acontecendo, queridos, é a total corrupção dentro da estrutura dirigente da nação. Deus faz aqui uma apaixonada defesa em prol da justiça, honestidade e a compaixão, como sendo uma obrigação da liderança para com as pessoas daquele lugar. Os líderes, queridos, que não atentarem para este apelo de Deus, certamente sofrerão as consequências de sua maldade. Deus está no seu trono
e ele julgará com justiça. Aqui fica um importante conselho. Tome boas decisões e coisas boas acontecerão. Tome decisões ruins e coisas ruins acontecerão. Quanto mais boas decisões você tomar, mais coisas boas acontecerão. E o oposto também é verdadeiro. Quanto mais cedo você parar de tomar más decisões e começar a tomar boas decisões, coisas boas hão de acontecer mais rapidamente. Queridos, escolha bem as sementes, pois em Gálatas 6, do verso 7 e 8, está escrito: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semear para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Oh, queridos, que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração nesta manhã e que nós possamos nos lembrar das verdades desta palavra. Ore comigo, queridos, e vamos colocar tudo no altar de Deus. Querido e eterno Deus, nesta manhã eu te glorifico por esta palavra. Ó Deus querido, eu te glorifico pelas verdades profundas ditas aqui, Senhor. Ó Deus, que nos serve de alerta e de despertamento, pois há um Deus santo, justo e bom, que julgará o mundo com justiça e aqueles que um dia ele entregou o governo e a liderança. Ó Deus do seu povo e também das nações, Senhor, de prestar conta diante dele. Ó Deus, tem misericórdia de nós, que sejamos, ó Deus querido, ó Senhor, bons servos, atentos à tua palavra e que possamos cumprir o teu querer na nossa vida. Porque, ó Deus, sabemos que o Senhor há de julgar, ó Deus querido, a todos, meu Deus, com justiça. Por isso, Senhor, faz-nos, ó Deus, fazer o bem e estar na tua presença em santidade. Esta é a oração do teu servo nesta manhã, em nome de Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu quero declarar: Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.